Glória a Deus! Bendito seja nosso Senhor. Que felicidade tão grande, irmãos. Que alegria. A que Deus nos concedeu hoje nesta tarde. Estamos em festa. Hoje há chuvas de bênçãos para toda a igreja. Glória a nosso Deus. Deus nos concede hoje um grande privilégio, uma grande bênção, e é receber a nossa irmã Maria Luísa. O Senhor disse a nossa irmã Maria Luísa, faz muitos anos, quando iniciava a sua igreja, o Senhor lhe disse, eu te respaldarei em tudo que é material e em tudo que é espiritual. E nós temos visto esta palavra de Deus cumprida. Glória a nosso Deus, bendito Senhor. Bendito Senhor. Os convido, irmãos, a que se sentem. Vamos cantar a nosso Deus. Quando o coração se sente alegre, o que acontece? Pois quando estamos felizes, quando estamos contentes, o que fazemos é cantar. Sim, acontece isso com vocês. Quando estamos na igreja do Senhor, com uma felicidade tão grande, o que fazemos é cantar a quem? A Deus. E vamos cantar ao Senhor o hino 109, que se chama Bem-aventurados os de limpo coração. Hino 109, Bem-aventurados os de limpo coração. Bendito nosso Redentor, bendito o Senhor. Quão grande é o Senhor. Os convido, irmãos, que fiquem de pé e vamos cantar ao Senhor com inteligência, com o coração,
com muita disposição, porque hoje o Senhor nos está abençoando, abençoando todo o seu povo. Glória ao nosso Deus. Vamos cantar ao Senhor este coro formoso, que é o coro 2, que tem como título Louvai, bendizei a Jeová. Coro número 2. Glória a Deus, bendito o Senhor, louvado teu nome, Pai. Glória ao nosso Rei por sempre. Queremos passar a grande bênção que Deus nos tem hoje para todos nós. Uma saudação muito grande para nossa irmã Maria Luísa, líder em nossa igreja. Glória ao Senhor. O Senhor os abençoe. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui em Madrid, aqui em Vallecas. E uma saudação também muito especial para os irmãos e irmãs que nos visitam de outras igrejas, de outros lugares. Uma saudação muito especial também para todos os irmãos e as pessoas que nos verão no vídeo no dia de hoje. Estamos muito felizes e enviamos uma saudação e muitas bênçãos da parte do Senhor, que dê a todos vocês e que cada vez que vejam o vídeo, que recebam a bênção do Senhor, que recebam a bênção do céu, a bênção do alto. E assim, podem se sentar, irmãos, podem se sentar, e assim rapidamente também cumprimentamos as pessoas recentes, pessoas que tenham vindo pela primeira vez. Uma saudação também muito especial para todos vocês. E no dia de hoje, vamos continuar meditando nos formosos salmos, as formosas canções inspiradas pelo Espírito de Deus ao rei Davi e aos cantores de Israel, profetas do Senhor. Nos deixaram estas canções tão formosas nos Salmos, onde nós nos deleitamos cada vez que lemos um salmo. E nos enchemos de otimismo, de alegria, de confiança. É formoso meditar no Senhor, mas também é formoso quando nós aprendemos estes salmos, estas palavras, as memorizamos. E cada vez que chegamos à igreja, dizemos a Deus, repetimos estas palavras para o Senhor, mas saídas do coração. No Salmo 37, vamos continuar com a meditação para aprender a louvar a nosso Deus, para aprender a orar ao Senhor. E diz, não te impacientes por causa dos malvados, não tenhas inveja dos que fazem o mal,
porque como erva serão logo cortados e como a grama verde secarão. O Senhor fazendo promessas, o Pai fazendo promessas ao Senhor, que não se impacientasse pelos seus inimigos, porque ele via que os inimigos e aquelas pessoas que faziam o mal, as pessoas que viviam fazendo o pecado e a maldade, às vezes como que aparentemente vivem melhor que os justos, que os que estão tratando de agradar a Deus. E as pessoas dizem: aqueles que são maus, pecadores e fazem coisas, vivem melhor que eu, que estou fazendo bem diante de Deus. E isso não deveria ser assim. Então, vem a impaciência. E com certeza o Senhor Jesus também o pensou, não tanto por ele, mas por nós. O Senhor Jesus pensava o que nós pensávamos. Ele sentia o que nós sentíamos, falava o que nós dizíamos. E como nós estávamos aqui, cheios de angústia e ficando impacientes, porque as pessoas más viviam melhor do que nós, então o Pai Celestial respondia ao Senhor, para que Ele, por sua vez, nos transmitisse este conhecimento. Não te impacientes, não te angusties por aqueles que fazem a maldade, porque diz, como a erva serão cortados. Quer dizer, Deus castiga e coloca a mão duramente naqueles que fazem o mal, que cometem o pecado e que vêm fazendo mal às pessoas. E que não era muito tempo que essas pessoas duravam com sua bênção ou duravam aí, beneficiando-se das suas más ações. Então o Senhor dizia, não se impacientem, porque eles serão duramente castigados, enquanto que os justos, os que fazem o bem, os que fazem a vontade do Senhor, eles serão abençoados. Eles terão paz e um dia terão a vida eterna. Essa era a promessa do Senhor. E no verso 3 diz, confia no Senhor e faze o bem. Habita em tua terra e cultiva a fidelidade. O que é habitar na terra? Lembrem, irmãos, que o povo de Israel na antiguidade, Deus lhes ofereceu primeiro a Abraão, que os levaria e os introduziria na terra prometida. Terra que flui leite e mel, lhes dizia o Senhor, aí os levarei, para que desfrutem e vivam felizes. Mas o povo de Israel, por desobediente e por pecar, perderam a bênção. E diz que no deserto, quando andaram por esses 40 anos, eles morreram no deserto e não desfrutaram da bênção de entrar na terra prometida, a terra que fluía leite e mel, quer dizer, a terra de Canaã. Mas essa terra de Canaã tinha um simbolismo no futuro, ou era o protótipo da terra de Canaã do futuro, da terra que flui leite e mel do futuro. E essa terra, no futuro, é estar vivendo com Cristo, nós sermos participantes da Igreja do Senhor Jesus Cristo e estar desfrutando a obra do Espírito Santo. Essa é a terra de Canaã, essa é a nova terra que Deus ofereceu ao povo antigo e que eles não puderam desfrutar desta terra. Mas Cristo Jesus, com seu sacrifício e a pregação do seu evangelho, disse que todo que cresce nele estaria desfrutando da nova terra, da terra que flui leite e mel. E por isso diz aqui, confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e te apacentarás da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. E isso é o que nós hoje estamos desfrutando. Estamos vivendo já nesta nova terra. Estamos desfrutando desta terra de Canaã, porque o Espírito Santo nos consola e nos faz felizes, porque o Senhor está conosco e nos está
transformando, nos está mudando para que um dia cheguemos à perfeição. Para que um dia cheguemos a ser perfeitos. E então, quando Deus nos chame, estaremos prontos, preparados para estar aí com nosso Deus, vivendo em plenitude a terra de Canaã. Ali, na eternidade, se viverá em plenitude esta nova terra, essa terra de Canaã. Por enquanto, vamos no caminho. Por enquanto, vamos caminhando na terra de Canaã, mas temos que chegar ao lugar, à meta, onde tudo será felicidade. Assim como em Apocalipse diz, já não terá necessidade do sol, da lua, não tem necessidade de chuvas, não tem necessidade de nada, porque o Senhor será o tudo na igreja do Senhor, nos crentes, em seus filhos. Glorioso é o nome de nosso Deus. E aqui, isto de habitar na terra, desejamos, todos nós, que não vamos sair desta terra e que estamos pisando. Não saiamos. Quer dizer, você não volte atrás, não retroceda para viver o mundo. Não retroceda, não se canse, porque há pessoas que se cansam. Há pessoas que chegam depois de 10 anos, depois de 15 anos e se cansaram e voltam atrás, retrocederam e voltaram para o mundo. Não. Se viver com Deus é o mais feliz, é o melhor. Viver no Senhor, seguir o caminho de Deus, o caminho do Evangelho, não é tribulação, não é difícil, não é amargura, não são problemas, não são dificuldades, não são sofrimentos, é felicidade. A felicidade é a que está conosco sempre, vivendo com o Senhor, escutando suas promessas e esperando que essas promessas se cumpram, desfrutando das palavras consoladoras que nos dá o Espírito Santo o tempo inteiro. Isso é a felicidade que nós no mundo não encontramos, ninguém a tem. Então não deve-se retroceder, não devemos sair destes caminhos, deve-se seguir caminhando nesta terra, nesta nova terra, porque o Senhor diz que o que confia nele, o que aceita as coisas de Deus, diz que habitará nesta terra. Então, se Deus quer nos ter aqui, sob seu manto, sob sua proteção, sob suas asas, Deus nos quer ter. Não saiamos do caminho, sigamos adiante. E diz no verso 4, põe também teu deleite no Senhor, e Ele te concederá o quê? Os pedidos. Vejam estas promessas tão formosas. Ele te concederá os pedidos de teu coração. Isso é verdade. Quando somos fiéis ao Senhor, quando obedecemos e cremos, então Ele concede nossas petições. Lógico que há petições que fazemos ao Senhor que não nos convêm. Somente Deus sabe o que é que nos convém. E Ele concede aquilo que nos convém. Por isso, quando pedimos a Deus uma petição, fazemos petição ao Senhor, sejamos sábios. E olhemos muito bem o que vamos pedir a Deus. O que vamos pedir ao Senhor? Com sabedoria. Porque Ele concederá as petições. E no verso 5... diz, entrega ao Senhor teu caminho e confia nele, e Ele atuará. Exibirá tua justiça como a luz, e teu direito como o meio-dia. Promessas de bênção, o 7. Cala-te diante do Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do que prospera em seu caminho. Volta, e ele diz, não tenha inveja dos que prosperam. Não tenhas inveja. Não tenhas inveja por estes homens e estas pessoas que fazem maldade, homens e mulheres que fazem maldade e que aparentemente lhes vá bem em sua vida. Não tenhas inveja, porque o Senhor tem um pagamento para cada um. No verso 9, diz, porque os malfeitores serão destruídos, mas os que esperam no Senhor, o que terão? Herdarão a terra. Nós estamos aqui caminhando já nesta herança ao Senhor, mas esta herança podemos perder e se não chegamos à meta.
Se não perseveramos até o fim da nossa vida, podemos perder a herança e o Senhor nos tira do caminho, nos tira desta terra. E não podemos desfrutar em plenitude desta terra que nos espera aí na eternidade. Diz o 11, mas os mansos herdarão a terra. E quem são os mansos? Os mansos, o manso é uma pessoa humilde, simples, disposta em seu coração para aceitar a palavra e os caminhos de Deus. O manso escuta, obedece. O manso tem paciência, tem misericórdia, tem tolerância, tem amor. O manso é benigno, passivo. Esse é o manso. E diz que nós temos que ser mansos. Temos que ser limpos de coração, para que nós possamos entrar para possuir essa herança que Deus nos tem, de possuir a terra, de possuir este céu, esta felicidade aí com Deus na eternidade, que é a plenitude da bênção que Deus tem para seus filhos, para os crentes em Cristo Jesus. Então temos que lutar todos por ser mansos. Uma pessoa que cede não é dura de coração, não é rebelde, insensata, caprichosa, não tem iras, ódios, rancores. Tira-se tudo isso e se transforma em uma pessoa, homem ou mulher mansos ou mansa. Diz a Bíblia que Moisés era um homem manso. Isso diz a Bíblia. Deve-se ler toda a vida de Moisés para que nós aprendamos com os bons exemplos daqueles personagens bíblicos. Aprender deles para proceder, atuar, procurar. Porque nós devemos procurar, mudar, procurar fazer as coisas certas. Assim, mesmo que em nossa carne queira nos submeter a dar rédeas soltas aos instintos pecaminosos, instintos desagradáveis, mas nós devemos nos submeter e nos obrigar e ter este domínio próprio e nos controlar, porque queremos ser mansos. Queremos ser mansos diante de Deus, para que Deus nos premie. No verso 12 diz, o ímpio, o diabo maquina contra o justo. Quer dizer, está inventando e se propõe a fazer coisas más. Isso fez o diabo com o Senhor Jesus. Agora faz com os crentes, com os filhos de Deus. Está maquinando, está inventando coisas, está maliciando, pensando, está planejando fazer males aos seus filhos, aos crentes, àqueles que querem fazer a vontade do Senhor. Então diz, o ímpio maquina contra o justo e range os dentes contra ele. O Senhor se rirá deste ímpio, diz. O Senhor se rirá dele, deste ímpio, por quê? Porque o Senhor vê que está chegando o seu dia de ser destruído. Então o Senhor, em Apocalipse, diz que no final, no lago de fogo, será lançado. Este ímpio, que é o diabo, Satanás, será lançado no lago de fogo com todos os seus seguidores. E por isso diz no Salmo que o Senhor se rirá do diabo, ri de Satanás, porque diz que chega o seu dia, chega seu final, está chegando o seu final. A este ímpio, ao diabo, a Satanás,
E o Senhor, por isso, ri, porque diz que o diabo é ímpio, diz que trata de fazer males, fez males, tratou de fazer males ao Senhor quando ele esteve trabalhando como homem, como ser humano, mas como não pode, então agora o diabo está perseguindo a igreja do Senhor e a persegue os crentes, aos filhos de Deus. Mas diz o Senhor que jamais o diabo prevalecerá. Diz que nunca prevalecerá contra a igreja do Senhor. Por isso aqui diz que o Senhor ri, porque sabe que vem um fim para este ímpio. E no verso, aqui por exemplo, no verso 18 diz, o Senhor conhece os dias dos íntegros, os perfeitos, e a herança deles será. Vejam como repete o Senhor. Com que clareza nos fala Deus. Nestes cânticos, com que clareza nos fala. Diz que o Senhor conhece os dias dos perfeitos, os dias dos mansos, os dias dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus já são os perfeitos, mansos, os que estão completamente prontos para serem apresentados na presença de Deus, para levá-los aí, para desfrutar com Deus. E diz que Deus os conhece. E diz, a herança deles, desses perfeitos, será para sempre. Porque assim diz o Senhor que é viver a eternidade, numa felicidade com Deus. Não serão envergonhados em tempos de escassez. Os perfeitos não serão envergonhados no tempo ruim. Quer dizer, nos dias ou momentos de tribulações, de problemas, de obstáculos, de todas as coisas que podem acontecer a um homem e uma mulher na vida, tudo o que é mau, que pode acontecer, diz que ele não será envergonhado, o crente. Ninguém zombará dizendo, este diz que é cristão, este diz que sua igreja Deus fala, este diz que aí estão os dons e que Deus está lhe falando, que Deus lhe faz promessas, que Deus o abençoa, que o abençoará. E veja tudo o que está acontecendo. Veja todas as tribulações, veja as doenças, veja os acidentes, veja o que aconteceu com a sua família. Então, isso é o que tanto diz, que vai à sua igreja, que Deus está aí, Deus lhe fala. Isso é o que acontece. Isso acontece. Por isso diz que os perfeitos, os filhos de Deus, não serão envergonhados em tempo ruim. E nos dias de fome, serão o quê? Saciados. E também Deus estará levantando cada pessoa da sua tribulação, da sua prova, da sua dificuldade, e o levantará. E fará com que a pessoa levante, assim, com sua cabeça, sem se envergonhar que é um filho de Deus, sem se envergonhar de dizer que Deus fala na igreja. Porque essa é a verdade. Deus, a glória para o Senhor. E Deus é veraz. E se nos acontecem coisas más e desagradáveis, é porque estamos com certeza faltando com o Senhor. Não porque Deus falhe nas promessas que Ele fez conosco. Ele não falhará jamais, nunca nos falhará. Ele sempre abençoará a todo aquele que o segue e que o toma por filho, o justo, o manso, o íntegro. Deus sempre estará com eles. Por isso diz, nunca nos envergonharemos. Porque estaremos levantando nossa cabeça ao alto, dizendo, somos filhos de Deus, os crentes, somos da igreja. Olhando aos olhos das pessoas, sem vergonha, sem temor, sem inseguranças, mas com a convicção. Porque isso é o que Deus quer, que sempre nós sejamos com estas bandeiras aí no mundo, mostrando que somos os filhos do Senhor, que somos os filhos de Deus, e que Deus existe, que Deus vive e se manifesta. E aqui no verso 21 diz, o ímpio toma emprestado e não devolve, mas o justo tem misericórdia e dá.
Então o ímpio, o diabo, usando as pessoas desobedientes com Deus, aos que não amam a Deus, aos que não creem em Deus, aos que não buscam a Deus, o diabo os usa para fazer mal à humanidade, para tirar empréstimos, para enganar, para fazer fraudes, roubar, mentir, fazer muitas coisas. E diz que o justo, o Filho de Deus, ele sim é misericordioso e dá. Ao invés de tirar das pessoas, ele dá. Isso faz o Filho de Deus. E diz no 22, os que Deus abençoa herdarão a terra, e os que ele amaldiçoa, os que pecam, serão o quê? Destruídos. No 25 diz, fui jovem e já envelheci, e não vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigando o pão. As palavras do Senhor Jesus Cristo, as pessoas, alguém dizia, mas o Senhor Jesus não foi ancião, não foi velho em idade, porque ele morreu aos 33 anos. O Senhor Jesus aqui está falando de seu povo como porta-voz de todos nós, de todos aqueles que creram no Senhor desde já faz mais de 2000 anos, quando começou o Evangelho de Cristo. E desde então, até o dia de hoje, o Senhor aqui fala ao Pai por nós, como porta-voz, já que nós não temos toda a capacidade suficiente para nos apresentar ao Senhor, nem temos as palavras suficientes nem adequadas para dizer ao nosso Deus, e o Senhor Jesus sempre o fez por nós. E por isso é que nós aqui vivemos agradecidos e felizes com Deus. Então, por isso o Senhor diz, jovem fui e já envelheci. Isso é verdade, porque já levamos mais de 2000 anos. Não lhes parece que já é um pouco de envelhecimento? 2000 anos e mais. De um grupo de crentes, de pessoas que creram, de pessoas que creem e os que crerão no futuro. E diz, jovem fui, envelheci e não vi nenhum justo que, nem sua descendência. A descendência quem? Os filhos desse justo, os netos, bisnetos, todas as descendências desta geração que mendigam pão. Irmãos, se nós queremos desfrutar que não nos falte o pão jamais, que não nos faltem as bênçãos materiais da vida, o necessário. Se nós queremos que não nos falte o necessário na vida, porque eu escuto de pessoas que dizem, não tenho para o aluguel, não tenho para a comida, não tenho para me vestir, não tenho para dar estudos aos meus filhos, tenho muitas dívidas, mas estou indo à igreja. E eu já levo 10, 15, 20 anos na igreja, mas estou vivendo na miséria. Será que esse justo, sim, será justo? Eu creio que não é justo. Não é justo. E não se cumpre o verso quando diz que jovem fui e envelheci e não vi o justo desamparando, nem sua descendência mendigando o pão. E se o Senhor o disse, é porque essa é a verdade. Se o Senhor disse que nenhum justo estará mendigando pão, que quer dizer que viva na miséria, porque deve-se viver com o necessário, viver com o necessário, ter o necessário. Se Deus nos quer dar mais, pois agradecemos a Deus, mas do contrário, o necessário que é suficiente viver. Mas se eu estou sofrendo e padecendo necessidades, é porque eu estou andando mal diante de Deus. Estou andando mal com o Senhor. E tenho que me examinar e ver o que está acontecendo, porque essa é a promessa. Aqui está a promessa, que nenhum justo estará desamparado, nem mendigando pão, irmãos. Portanto, devemos refletir, cada um de vocês,
que vive a situação precária, reflita, pense, medite em que está falhando o Senhor. Porque Deus prometeu que não vamos estar mendigando pão jamais. Teremos o necessário sempre. Isso diz este maravilhoso salmo. E no verso 23 diz, 26, no verso 26, diz que em todo o tempo Deus tem misericórdia e a descendência é uma bênção. E no 29 diz, leiam o 29, irmãos. E no 30, a boca do justo derrama sabedoria e sua língua fala do que é reto. Vejam todas as promessas que há para os justos. As promessas maravilhosas que há para os justos. Viverão bem, não terão necessidade de nada, porque tudo será dado pelo Senhor. Não estarão mendigando pão os justos. E diz que o justo terá também sabedoria. O Senhor lhe dará sabedoria. E será justo, reto. No 31 diz, a lei de seu Deus. Para este crente junto está em seu coração. Portanto, seus pés... Assim viveu o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi o primeiro justo. E Ele nos deixou o exemplo. E disse, sim, é possível ser justo. Imitem-me. Tem que fazer as coisas que eu faço. Maiores coisas do que eu fiz, as farão os que me seguem. Diz que a boca do justo, diz que a lei de seu Deus, quer dizer o Evangelho de Cristo, esta é a nossa lei, não? Nossa lei é o Evangelho de Cristo. Sua doutrina maravilhosa. Diz que a lei estará no coração. Então, o Evangelho, a doutrina do Senhor estará em nosso coração. Temos que ser justos, temos que ser perfeitos, temos que ser mansos. Diz que seus pés não resvalarão. Irmãos e irmãs, temos a Deus em nosso coração. Nós não vamos cometer erros na vida. Não vamos resvalar. Vocês sabem o que é resvalar? Se resvala e cai. E simbolicamente, as pessoas dizem, este homem, esta pessoa, quando falam de pessoas que andam mal, na miséria, na pobreza, com sofrimentos, com problemas, dizem não. Este homem, lhe foi mal a ele, tudo que ele fez foi errar. Esse homem está todo enrolado, quer dizer, resvalou e caiu. Este homem vive mal. Então, muitas pessoas dizem, não, eu esbarro muito na vida. Não prospero, não progrido, as coisas vão mal para mim, muito mal. Isso é o que significa resvalar. E diz aqui que o justo, que o perfeito, o manso, o Filho de Deus, diz que a lei do seu Deus está em seu coração e que ele nunca vai resvalar, nem fisicamente, nem espiritualmente, nem doutrinalmente, nem cometerá erros, porque é perfeição o que há no seu ser. E as coisas irão muito bem em sua vida material, em sua vida física, em sua vida espiritual também. Em todos os aspectos da sua vida, sempre lhe irá bem. A este personagem, perfeitos, ou mansos, ou retos, diante do Senhor, os filhos de Deus. Vamos ler aqui no verso 35. Que fala, pois, do inimigo, que é quem nos faz pecar ou nos rouba as bênçãos. Diz, vi o ímpio sumamente engrandecido e que prosperava como o cedro frondoso. Quer dizer, no princípio, se lhe viu o triunfo ao diabo. E sabem também quando nós vimos que o diabo esteve triunfando? Quando o povo de Israel falhou ao Senhor e Deus abandonou ao povo e os deixou sós.
Por mais de 430 anos, como por 500, 600 anos, o Senhor deixou só ao povo de Israel, sem profetas, sem manifestar-se, sem falar a eles, sem dar-lhes revelações, nem abençoá-los, sem dar os sacerdotes, nem tampouco os sacrifícios do templo. Deus ficou mais ou menos esses 600 anos longe do povo de Israel, até quando veio Cristo. Então o diabo se sentiu triunfante, porque durante estes anos ele era o rei. Ele era o rei. Estava reinando na terra com as pessoas. Estava feliz porque pensava que havia vencido ao nosso Deus. E por isso, aqui diz que viu o ímpio sumamente engrandecido e que prosperava como cedro frondoso. Prosperou como cedro frondoso durante muitos séculos, mas chegou o seu dia, quando o Senhor Jesus Cristo aparece na terra pregando seu evangelho, e quando o Senhor Jesus morre e ressuscita no terceiro dia. Aí chegou o seu dia. Ao inimigo, ao diabo, ao ímpio, e aí ele foi destruído, porque já ficou aí abatido, com o poder do Senhor Jesus Cristo, com a autoridade dele. E o Senhor Jesus disse: levantarei a minha igreja e lhes darei do meu espírito e lhes darei poder, e o diabo não prevalecerá contra a minha igreja. E somos os crentes em Cristo Jesus. Então aí chegou o seu dia, o inimigo. Já não pode seguir como cedro frondoso estendendo-se. Isso aconteceu. Mas claro, ele nos está perseguindo porque somos carne, matéria. Mas o Espírito de Deus nos ajuda, nos dá as vitórias, nos dá o triunfo, nos guarda e nos protege. O Senhor sempre estará conosco. Mas isso sim, não esqueçam, irmãos e irmãs, que temos que ser justos, temos que ser filhos de Deus, temos que ser mansos, perfeitos diante dele. Amém? E vai se conseguindo como? Com o meu propósito, que eu faça e tenha de mudar e agradar ao Senhor. Tenho que formar esse propósito em mim e dispor-me para Deus para que Ele me ajude também. E diz aqui, no verso 36. Depois do 35 diz: viu e o ímpio sumamente engrandecido e que prosperava como cedro frondoso, mas... Passei de novo, e eis que já não estava. Eu o busquei e não foi encontrado. Glória ao nosso Deus. A vitória que o Senhor dá. No verso 37 diz: considera o íntegro e olha o justo, porque há um porvir feliz para ele e para a sua posteridade. Glória ao Senhor. O homem de paz, o Senhor, aqui no 40 diz: o Senhor os ajudará e os livrará e os libertará dos ímpios e os salvará, porque nele se refugiarão. Quem a posteridade e a salvação dos justos vem do Senhor, diz. Agradecemos ao nosso Deus por estas promessas maravilhosas que Ele nos está oferecendo e que nós aqui, mais ou menos, estamos entendendo, compreendendo o que Deus quer e o que Ele tem para nós. Queremos desfrutar e seguir desfrutando em sua totalidade a terra prometida ou a nova terra, ou a terra de Canaã espiritual. Que a honra e a glória sejam para o nosso Deus. Podem ficar de pé e cantemos ao Senhor. Cantemos ao Senhor um coro. Engrandece minha alma ao Senhor. Vamos cantar este coro. Engrandece minha alma ao Senhor. Dios.
ao Senhor, orando. Vou orar pelas doenças físicas, psíquicas, por bruxarias e feitiçarias, por bem, qualquer doença também, doenças incuráveis, porque depois da oração, pois não vou impor mãos, então com oração Deus vê em você e sabe a necessidade que você tem, a dor, o sofrimento. Portanto, vamos orar e também se há petições, desejos do coração, lembrem que lemos no Salmo que diz, Ele concederá as petições do teu coração. Hoje, neste momento na oração, diga, Senhor, no Salmo diz, que Tu concederás as petições do meu coração. Portanto, Tu me concederás, Senhor, é Tua promessa. Bem, a palavra do Senhor é firme. Vamos orar ao Senhor. Bendito Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tus múltiples bendiciones, por tu amor, por tu misericordia en este día y en estos tiempos, mi Señor. Gracias, Señor, porque hemos estado delante de tu presencia, meditando en tu palabra, analizando la Biblia y analizando muchos acontecimientos, muchas cosas que sucedieron a la gente antigua y que hoy en día nos suceden a nosotros, y que también tú, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, tú, mi Señor, también estás con nosotros hoy, así como estuviste en aquel tiempo con aquellos grandes personajes, así como estuviste con el pueblo que le hiciste promesas, Señor, y que les pusiste leyes y cargas. Hoy en día también, Señor, tú haces lo mismo con nosotros, pero con la diferencia que hoy estamos gozando y disfrutando de la presencia de tu Espíritu Santo y disfrutando de los dones maravillosos, Señor, disfrutando de tus promesas, de tu palabra, disfrutando de los sueños, las visiones, las revelaciones, disfrutando del discernimiento y todos los dones, Señor, que tú nos has dado. Te sentimos cerca, Padre Santo. Mientras que en aquella época la gente no vivió estas experiencias maravillosas contigo, hoy nosotros sí, pero tenemos mayores responsabilidades delante de ti por causa de que tu presencia está, por causa de que tú estás aquí, Señor. Gracias, mi Padre, mi Señor, ayúdanos y enséñanos a alabarte, a honrarte, a glorificar tu nombre, a ensalzarte, mi Señor. Ayúdanos y enséñanos, Padre Santo, para adorar y honrar tu santo nombre, mi Señor, para valorar tu santa palabra. Valorar, Señor, todo aquello que haces por nosotros. Gracias, Señor, por darle respaldo a la iglesia a nivel general, a nivel mundial. Gracias, mi Padre. Ahora te pido, Señor, que extiendas tu mano sanadora sobre toda clase de enfermedad. Enfermedades incurables, enfermedades físicas, enfermedades psíquicas, y que tú seas sanando, quitando toda dolencia, todo dolor, cortando toda enfermedad, Señor. Ayuda, Señor, a cada persona, cada hombre, cada mujer que está padeciendo y sufriendo. Bendito Dios, ten misericordia, mi Señor. También te pido, Señor, que tú reprendas todo espíritu malo, toda brujería y hechicería, toda maldición del diablo, destrúyela, aparta, Señor, y corta todo mal. Guárdanos, protégenos del mal, libértanos, Señor, a todos. Limpia nuestro corazón y nuestra alma, mi Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Bendice a todos los hermanos. Bendice a las personas que han venido por primera vez, las personas recientes y aquellos, Señor, que nos ven en el video. Extiende tu mano y bendice a cada uno. Dales triunfo, dale la victoria, da la bendición, la sanidad y la liberación. Gracias, Señor, te alabamos. Te damos la honra, la gloria, la alabanza. Gracias, mi Padre, por tu misericordia y por tu santa bondad que tienes con nosotros, mi Señor. La gloria y la alabanza sean para ti, desde ahora y para siempre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo,
del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión a los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy lindo de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión a los lados del norte la ciudad del gran rey. Glória ao Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. Irmãos, podem se sentar. Então vamos agora sim contar alguns testemunhos. Os deixarei com o irmão Néstor, para que vocês se lembrem do irmão. Bem, que meu Deus os abençoe. Muito obrigada. E o Senhor os abençoe, irmão, grandemente. Obrigada. Que a glória seja para o Senhor. Então, irmãos, vamos aos testemunhos e vamos ser breves para dar oportunidades a que muitos irmãos possam testificar e assim também possamos nos edificar e aprender a doutrina também de cada testemunha. Sim, irmã, por favor. Boa tarde, irmã, que o Senhor os abençoe. Amém. Bem-vinda, irmã Maria Luísa. A esperamos com muita alegria em Barcelona. Eu testifico que o Senhor, faz 11 anos, me fazia uma promessa maravilhosa e eu vi como o Senhor a cumpriu. Curou a minha mãe e utilizou a irmã Maria Luísa, que ela tinha câncer no sangue, a curou de câncer no sangue, irmã impôs mãos em Sabadell, e depois de 2 semanas, ela levou 1 ano com tratamento de quimioterapia e os médicos disseram que ela já não tinha mais nada. Testifico. Bem, glória a Deus. Que a glória seja para Deus. Testifico que o Senhor me deixou em uma cama faz 9 anos, sendo eu tetraplégica. E o Senhor utilizou a irmã Maria Luísa, o irmão Andrés Carrilho e a outros irmãos também. E em um cântico, em um sonho, estando na cama, a irmã me dizia: abre os olhos, filha. E quando eu os abri, eu pude caminhar. Bem, glória a Deus. Agradecemos a Deus. Eu sei que é emoção. É muito formoso ver como Deus usa a nossa irmã através de sonhos, na vida real, através de um cântico, de uma oração. Através de tudo que colocamos no coração, irmãos, Deus obra. Inclusive, a irmã diz que cada vez que se veja o vídeo, que se assista o estudo bíblico, aprendemos mais. E continua acontecendo coisas muito lindas através do estudo bíblico, mesmo que seja depois de anos ou meses. Deus continua obrando porque Deus premia é a fé e esse bom coração que colocamos. Glória ao Senhor. Muito lindo, irmão, testemunho. Não sei se vai concluir. Bem, que a glória seja para Deus. Bem, sim, irmão, por favor, aqui na frente. Boa tarde, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém. O Senhor, em sua santa profecia, me havia prometido que, porque todas aquelas lojas que eu passava, por todos aqueles lugares onde eu via essa roupa, Ele estaria me dando. E é assim que, por meio de seres queridos, familiares e amigos, me esteve dando aquelas roupas para poder vestir e vir à sua igreja. O Senhor também me falou sobre uma viagem que faria com os meus familiares e que Ele daria tudo. Irmãos, quando Deus o dá perfeito, pois, por exemplo, quando podemos viajar a Londres para poder ver o estudo bíblico ao vivo e, por exemplo, os detalhes de Deus são que me apaixonam. Quando compramos as passagens, não podemos escolher os assentos, mas eram aleatórios e eu ia com os meus 2 avós.
pois foi tão formoso, porque meus avós puderam ir juntos com uma irmã e eu na janela, em primeira classe, sem pagar nada. Também o Senhor foi surpreendente, porque fomos com dinheiro, mas nos faltava um pouquinho. E em meio ao aeroporto encontramos um bolo de como umas 160 libras, mais ou menos 160, que nos serviu para o transporte, para comer e para desfrutar deste pequeno fim de semana com os meus avós. E dou a glória e honra ao Senhor. Glória ao Senhor, bendito seja o nosso Deus. Tudo lá, quando é de Deus, tudo sai assim. Agradecemos ao Senhor. Irmã, por favor. Boa tarde, irmãos. Quero compartilhar com vocês essa experiência. Uma grande saudação à nossa irmã Maria Luísa. Busquei muitas palavras de elogio, mas sei que todas já disseram. Mas hoje eu agradeço ao meu Deus de ter nos dado uma mãe espiritual com tanto respaldo. Eu faz 19 anos que guardo para compartilhar esta experiência com todos os meus irmãos, porque faz 11 anos eu cheguei à igreja, mas fazia 8 anos eu vivia em Curaçao e estava muito doente, onde os médicos em Curaçao me disseram que eu fosse ao meu país para morrer lá, porque eu não tinha cura. E assim como nesta noite, sem eu conhecer a Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo, eu sonhei com nossa irmã Maria Luísa. Mas naquele então eu ia a outra igreja e eu disse, estou sonhando com a Virgem Maria, mas quando eu a ouvi, estava maquiada em seu rosto e eu disse, então não. E quando ela se aproximou a mim, estava vestida de branco e muito formosa, colocou sua mão no meu ombro e disse, não te preocupes, porque Deus me enviou para ajudar-te, para curar-te e para dar a você uma grande mensagem. Eu olhei para ela e disse, mas diga-me, quem é você? E ela me disse, não te preocupes, porque depois eu te darei esta resposta. E assim, ela voltou a colocar as suas mãos no meu ombro e disse, me prometa que em 2 meses estará em teu país e amanhã terá uma grande surpresa que vem de Deus e não te preocupes, porque estarias morta, mas já não, porque Deus me enviou para curar-te. E assim, irmãos, como no outro dia eu acordei e estava completamente curada, porque tinha hemorragias que ninguém podia parar, e assim como não tinha nada. E a surpresa é que eu precisava muito urgentemente de um dinheiro e em minha carteira apareceram $700. E eu acordei muito surpresa e contei este sonho a muitos companheiros. Eles diziam, era uma mulher muito formosa, parecia um anjo. Mas não sei, estou muito confusa. E é assim como depois de 8 anos, eu sou de Pereira, e andava em um veículo, num ônibus, e uma senhora me disse, a convida à Igreja de Deus Ministerial de Deus, promete e cumpre. E eu disse, bem, e onde fica? E me deu o endereço. E assim como eu fui, cheguei lá e falavam muito da irmã Maria Luísa. Eu disse, mas quem é a pessoa que nomeiam tanto? Depois de 3 dias, voltei à igreja e outra vez nomearam a irmã Maria Luísa. E eu disse, mas quem será a mulher que nomeiam tanto? E assim, como depois da 3ª vez que eu fui à igreja, vou saindo quando eu vejo as fotos, porque eu quis me aproximar onde estavam as fotos da igreja, de Pereira, do centro. E quando vejo a irmã Maria Luísa, e aí comecei a chorar, e a minha filha estava comigo e me disse, filha, se lembra daquele sonho que já faz tantos anos em Curaçao? E me disse, sim, mãe. E eu lhe disse, ela é a mulher que Deus enviou para que me curasse. Glória a Deus, muito lindo. Que a glória seja para o Senhor. Sim, irmã, já vai concluir? É assim como o Senhor permitiu que conhecesse a sua igreja e assim como me disse que eu estaria neste caminho, que serviria a Ele. E hoje em dia me sinto maravilhada e feliz neste país e agradeço a Deus e peço a Deus que abra a obra em Pamplona, porque não a temos e que um dia possamos desfrutar do privilégio de nossa irmã Maria Luísa e eu testifiquei para enaltecer o nome do meu Pai Celestial.
Que a honra seja para nosso Deus. Boa tarde, irmãos. Que Deus abençoe. Irmãos, testifico que o Senhor, fazem 2 anos, me permitiu estar reunido com nossa irmã Maria Luísa, com a nossa apóstola. Testifico algo curto, irmãos. O Senhor fez uma promessa muito grande e me ensinou a valorizar a nossa irmã Maria Luísa. O Senhor, através dela, fez toda a obra através da doença, um câncer que eu tive em minha vida, mas o Senhor ainda continuou fazendo isso neste país, na cidade de Barcelona. Um pulmão que eu tinha perdido, eu recuperei. Assim o Senhor me dizia que me curaria da coluna. A minha coluna foi degenerada pela quimioterapia, uma quimioterapia tão forte no meu corpo, que minha coluna eu tinha que submeter-me a viver como isso, cada dia as dores eram mais fortes, e assim como o Senhor permitiu, através de um sonho, que a irmã me impusesse mãos, e desde esse momento eu recebi a cura. Estou há 5 meses sem sentir dor, mas na cidade de Barcelona faz 4 meses o Senhor me confirmou que tinha sido ela a que tinha me dado a libertação. É assim como faz 1 ano eu estive aqui na cidade de Espanha, o Senhor me permitiu, me consolou através de um sonho, onde a irmã me dizia que na próxima visita que estaria na Espanha, ela estaria nos visitando, não sei, irmã, mas a convido a Bilbao. Aí a amamos, irmã, todos os irmãos a esperamos aí. É muito bem-vindo, que Deus a abençoe, a guarde e a proteja. Bem, glória ao Senhor, a glória seja para Deus.